Para fazer anotações dos autos, né, a gente precisa trabalhar com um sistema ou com uma ferramenta que nos ajude na organização e entendimento dessas anotações. Então eu vou dar um exemplo aqui como é que a gente pode começar usando uma ferramenta chamada Logsec. Logsec é uma ferramenta gratuita de código aberto que você pode usar a qualquer momento. Vou dar um exemplo aqui de um processo fictício, só para vocês entenderem como é que pode começar, né, usando o Logsec aqui. Eu já abri, tá, um grafo, tá, que é uma pasta onde a gente vai armazenar as nossas anotações. A ferramenta sempre vai abrir no dia atual. Então eu estou aqui no caso 5 de maio, ele vai abrir aqui uma agenda do dia atual. Mas eu recomendo sempre criar uma página dos autos. E nessa página a gente anexar o processo. Anexar o processo é só colocar o barra invertida, digitar o upload, selecionar o upload asset. Com isso, a gente vai poder selecionar aqui, né, o nosso processo. Para selecionar o nosso processo, eu só preciso vir aqui, selecionar o processo. Feito isso, ele coloca esse código, que na verdade é o apontamento para o PDF. Então, quando eu vou no modo de visualização, eu já tenho o meu PDF aqui. A gente começa a fazer anotações, né? Clicando nesse link do PDF, eu tenho acesso aqui ao PDF e eu consigo ver aqui o PDF, né? A gente consegue colocar ele aqui um pouquinho maior, visualizar aqui as nossas anotações. Então, a gente começa aqui, por exemplo, a extrair algumas informações. Quem que são os advogados, quem que são os envolvidos. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o caso do Rogério Silva, que é o nosso cliente. Eu posso vir aqui, criar uma página. No caso, eu recomendo a gente criar uma página dentro de pessoas barra que é o Rogério Silva. Feito isso, pode ser que já crie essa página e uma hierarquia. Então, quando eu tiver mais pessoas, eu vou conseguir ver todas as pessoas nessa hierarquia. Para mim fazer uma marcação do PDF e referenciar aqui no nas nossas anotações é bem simples. Eu simplesmente seleciono o que eu quero marcar. Eu selecionei aqui, por exemplo, o Rogério Silva. Aí, lembra muito aquelas marcações de texto, né, que a gente tinha, que a gente marcava de amarelo. Normalmente era amarelo, então alguma verde, por exemplo. Esse caso aqui, eu vou fazer uma marcação em amarelo. Além dela fazer, né, essa marcação em amarelo na palavra Rogério Silva, também é copiado para a área de transferência uma referência para essa marcação. O que é uma referência? Então, eu vou colar aqui, ó, no Rogério Silva, vou no modo de visualização, eu tenho aqui uma referência. Eu posso, inclusive, fechar o PDF. Se eu clicar aqui nessa referência, ele já vai abrir aqui onde que eu fiz a marcação. Com isso aí, eu consigo começar a fazer as nossas anotações. Uma outra dica aqui que eu recomendo também, eu tenho aqui os documentos, né? São toda a evolução desse processo. Então, eu tenho aqui um ID, uma data em que foi anexado esse documento, o que representa o documento e o tipo dele. Como é que a gente pode trabalhar isso aqui? Uma dica é a gente criar uma página para esse documento. Então, nesse caso aqui, ó, petição inicial. Vamos criar uma página aqui para petição inicial. Nessa página, eu tenho aqui também o ID. Então, a gente tem aqui, ó, 9988001. Então, a gente pode criar um ID para isso. Como assim criar um ID? A gente vai criar uma forma da gente referenciar a petição inicial tanto pelo ID quanto pelo nome dela. Vamos ver isso na prática. Primeiro, eu vou começar criando uma propriedade aqui, que é um alias. O alias nada mais é do que uma outra forma de chamar essa página. Vou denominar aqui o alias sendo, vamos colocar aqui, ID barra 999-888-001. Então, com isso, tem duas formas de eu mencionar, de eu referenciar essa página da petição inicial. Seja pelo ID ou pelo nome da página. E eu sei que essa página aqui, ela foi anexada, né, dia 14/4. Uma recomendação, vamos fazer essa anotação lá no dia 14/4. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no calendário, vem aqui no dia 14/4, faz as nossas anotações aqui, ó. Foi anexado. Ao invés de a gente digitar a palavra petição inicial, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma referência para aquela página, que a gente já tem uma página da petição inicial. Então vamos aqui abrir os colchetes e digitar petição inicial. Então com isso, eu já tenho aqui um link, né, um relacionamento entre a página da petição inicial e a data 14 de abril. Tá? Já começa a criar algumas referências. Mais do que isso, eu posso também citar o ID. Os dois apontam para a mesma página, tá? Vou colocar aqui, ó, sobre o ID, e aqui eu vou colocar o ID. ID barra 001. O que significa isso? Se eu clicar em petição inicial, eu vou para a petição inicial. Voltando aqui, se eu clicar nessa link do ID, eu vou também para a petição inicial. Então agora eu tenho a mesma forma, né, duas formas diferentes de chamar a mesma página. E aí eu posso vir fazer as minhas anotações. Pode ser inclusive aqui na própria petição inicial. Então eu tenho aqui o meu PDF. Deixa eu dar um zoom agora aqui. Eu começo a ler a denúncia, né? Então eu posso vir aqui, fazer uma marcação, né? Copiar aqui a referência para essa denúncia, colar. Então aqui tem a denúncia. Lendo, né? A gente começa a ler aqui tem os dados do acusado, né? Inclusive o procedimento que o Rogério tinha uma relação conhecida. Então aqui ele está falando que tinha uma relação conhecida com a vítima. Vamos anotar isso aqui, vamos fazer essa marcação aqui e colocar aqui embaixo. Tinha uma marcação conhecida com a vítima e dava acesso à residência. A gente começa agora a fazer as nossas anotações. Eu posso escrever também, né? Então às vezes eu posso vir aqui e falar como se dava esse acesso. A gente começa agora a literalmente fazer as nossas anotações com base no PDF, tudo referenciado no PDF. Então se eu fechar aqui e eu clicar aqui, ele vai me direcionar exatamente onde que eu fiz essa marcação. Então agora a gente começa, né, a ter essas anotações mais conectadas. E se eu ver aqui na minha cronologia, eu tenho aqui, no dia 5 de maio, que é hoje, ele já me traz o dia, mas eu não tenho anotação nenhuma. No dia 14 de abril, eu já tenho aqui, uma anotação que foi anexado a petição inicial sobre a edital. Então veja como é que é simples, né, e fácil começar as nossas anotações. E com isso, eu tenho uma forma mais
central, né, de analisar esses autos de uma forma mais contextualizada. Afinal, eu sei que na petição inicial, todas as minhas anotações da petição inicial estão nessa página, todas as referências. Então, olha que interessante, eu tenho aqui duas referências. Então, no dia 14 de abril, que é uma página também, eu tenho uma referência a essa minha petição inicial. Qual que é a referência? Nesse bloco eu falei que foi anexado aí tá a petição inicial, que é a minha página, sobre o ADI. Por que duas? Porque tanto a petição inicial e esse ADI representam a mesma página. Então, eu mencionei ela duas vezes no mesmo bloco. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você começar a usar o Logseq, já saber mais sobre essa ferramenta, né? A gente entrar em detalhes aqui mais avançados, de formatação, de links. Até no próprio PDF, na descrição desse vídeo tem um link que você pode entender mais como usar essa ferramenta nos seus casos, nos autos, nas suas análises processuais. Muito importante, muito útil para o corpo jurídico. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na forma como você analisa e faz suas anotações nos autos hoje.